tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato. Estou aqui com mais uma aula da disciplina de matemática e neste encontro de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, não somente para a vida estudantil de vocês, mas também para vocês entenderem diversas situações que acontecem no dia a dia de vocês. Eu sei que vocês devem estar se perguntando qual que é o tema que nós vamos abordar hoje. Então, hoje iremos falar sobre as expressões algébricas, que estão encaixadas dentro do campo da matemática conhecido como álgebra, exatamente por conter expressões que vão envolver números e letras ao mesmo tempo. E devido a isso, a gente chama esse conjunto de expressões de expressões algébricas. Outra pergunta que vocês devem estar se fazendo é o porquê estudar as expressões algébricas. Bom, pessoal, vários são os motivos para que a gente possa fazer isso. Aqui eu coloquei alguns que vou encaixar exatamente com o que eu estou querendo nessa aula. O primeiro deles é, para toda vez que eu uso uma letra dentro da matemática, ela tem a finalidade de representar, geralmente a finalidade dela é essa, de representar números desconhecidos. Você me faz uma determinada pergunta e eu não sei responder precisamente com isso, então eu uso como sendo uma ferramenta a representação de números desconhecidos através de quê? De letras, beleza? Então, por isso que eu tenho que conhecer as expressões algébricas, porque a partir do conhecimento dessas expressões algébricas, eu passo a estar representando coisas que eu não sei através de letras, tá certo? Outra justificativa para que a gente possa estudar as expressões algébricas é para generalizar propriedades. É o que vocês viram nas aulas anteriores sobre as propriedades da potenciação e a grande parte delas a gente usava letras para estar representando essas propriedades. Outro motivo para que a gente possa estudar as expressões algébricas é porque as letras elas são usadas em diversas situações do nosso cotidiano, para que basicamente numa situação de eu ir comprar pães e leite na padaria, dá para eu medir o quanto que eu vou gastar, tendo como base uma expressão algébrica. Se você vai comprar roupa, sapato ou coisa nesse sentido, dá para você saber o tamanho do seu calçado, por exemplo, tendo como base uma expressão algébrica, tá certo? E um quarto motivo dentro dessa aula aqui para que a gente possa usar letras e expressões algébricas dentro da matemática é para representar as fórmulas da geometria. Exemplo, se eu quero calcular a área de um quadrado, eu tenho uma expressão algébrica que permite eu fazer isso com facilidade. Se eu quero calcular a área de um retângulo, da mesma forma e assim sucessivamente, tá certo? Eu sei que possivelmente a próxima pergunta que vocês poderiam estar se fazendo é o que são expressões algébricas? E na verdade, as expressões algébricas são expressões que vão apresentar na sua escrita letras e números, além de operações. Então, vai ser muito comum em algumas situações a gente se deparar com expressões que vão ter letras e números, além de sinais de mais, menos, de sinal de divisão ou sinal de multiplicação. Esse conjunto da obra a gente chama de expressões algébricas, tá certinho? Continuando, pessoal, essas expressões algébricas, toda vez que eu possuo uma expressão algébrica, eu tenho que entender que as letras elas vão receber o nome e os números vão receber o nome também. As letras elas vão ser chamadas de variáveis ou parte literal, beleza? E os números eles vão ser chamados de parte numérica ou coeficientes. Até aí tudo bem? Podemos prosseguir? Então tá bom. Eu vou citar aqui alguns exemplos de expressões algébricas. O primeiro deles é quando eu escrevo 3x. 3x, isso aqui é uma expressão algébrica, onde o 3 ele vai ser chamado de coeficiente ou parte numérica e o x vai ser chamado de parte literal ou variável, beleza? Quando eu escrevo 9x elevado ao quadrado, o 9 ele vai ser chamado de quê? Parte numérica ou coeficiente. E o x ao quadrado ele vai ser o quê? A parte literal. Quando eu escrevo 4x elevado à terceira potência, o 4 ele é chamado de quê? Se você respondeu o coeficiente, acertou. E o x elevado à terceira potência ele vai ser o quê? A parte literal. Pessoal,
Não são somente essas expressões algébricas, mas aqui são alguns exemplos do que vai ser a expressão algébrica e como que eu faço a leitura de cada um dos seus termos. Certinho? Podemos prosseguir? Agora, pessoal, nós vamos fazer a representação das expressões algébricas através de algumas situações. Ok? São situações que nós vivenciamos e que, querendo ou não, as expressões algébricas estão lá como um pano de fundo. Certinho? Então, a primeira situação é, quando eu digo que uma pessoa ganha R$ 30 por dia de trabalho, para que eu possa efetuar o cálculo de quanto essa pessoa vai ganhar durante alguns dias de trabalho, é possível escrever isso através das expressões algébricas. Por que eu estou falando isso? Porque não dá para eu precisar se essa pessoa ela vai trabalhar durante um dia, se ela vai trabalhar durante 2 dias, se ela vai trabalhar durante 3 dias, se ela vai trabalhar durante 30 dias, ou assim por diante. A única certeza que eu tenho é que essa pessoa ganha a cada dia R$ 30, beleza? Mas eu sei que eu posso usar uma letra aqui, em que essa letra ela vai representar a quantidade de dias que a pessoa trabalha, certinho? Então, com isso, eu posso dizer que a expressão que iria representar essa situação aqui que foi descrita seria essa expressão aqui, ó, 30x. Beleza, pessoal? A minha segunda situação, ela diz o seguinte: quando eu falo que um alimento custa R$ 5 a unidade, isso quer dizer que eu posso fazer a mesma coisa também. Ó. Se eu quiser efetuar o cálculo de quanto custaria levar uma quantidade maior desse alimento, é possível escrever uma expressão algébrica que faça isso. Porque é o seguinte, ó, eu não sei se eu estou disposto a levar uma unidade, eu não sei se eu estou disposto a levar 20 unidades desse produto e assim por diante, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar a quantidade de alimentos que eu vou levar através de uma expressão algébrica. E para isso eu vou usar uma letra, beleza? Então, a expressão algébrica que iria representar essa situação é o preço unitário, que é quanto? R$ 5, vezes a quantidade de alimentos que eu vou comprar e que eu vou representar pela letra X. Então, a minha expressão ficaria como 5x. Beleza? Deu para entender até o momento? Então vamos adiante. Agora, turminha, eu preciso e estou, vamos supor assim, querendo calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar às situações apresentadas nos slides anteriores. Situação essa, na verdade, são duas situações. A do rapazinho que trabalhava e ganhava R$ 30 por dia, em que nós vamos falar o seguinte: ó, se no primeiro exemplo, que é o exemplo do rapaz que trabalha e ganha R$ 30 por dia, o x é igual a 3, isso quer dizer que a pessoa trabalhou durante quantos dias? Durante 3 dias. E assim o quanto que ela vai ganhar ficaria da seguinte forma. A expressão, lembrando que eu expliquei para vocês, é 30x. Eu estou dizendo que o x é igual a quanto? Que o x é igual a 3. Então aqui ficaria 30 vezes 3. 30 vezes 3 dá quanto? 90. Então, durante 3 dias de trabalho, essa pessoa, nessas condições, ela ganharia R$ 90. Ok? Ainda falando do primeiro exemplo, se eu falo que a pessoa que foi descrita lá, que quer dizer que o x que está sendo descrito no problema, ele é igual a 5, isso quer dizer que a pessoa trabalhou durante quantos dias? Durante 5 dias. Assim, a única coisa que eu vou fazer que vai ser diferente eu vou trocar a letra x pelo número 5 e assim fazer a conta de multiplicação que foi gerada, nesse caso. Então, ficaria com 30 vezes 5. E 30 vezes 5 dá quanto? 150. Deu para entender qual que é a ideia? Toda vez que eu tiver uma expressão algébrica, o que eu faço? Que eu quero saber o valor numérico. Se eu quiser saber o valor numérico de uma expressão algébrica, eu vou te apresentar um determinado valor e você vai substituir aquele valor, aquela letra, por aquele valor que ele é. Beleza? Que foi o que eu fui fazendo nesses dois exemplos. Vamos ver mais um próximo exemplo para que vocês possam ainda entender o que eu quero dizer. Então, o segundo exemplo, a segunda situação que eu trabalhei é a situação do alimento que custava R$ 5 a unidade. Ok? Então, se eu digo que no segundo exemplo o x é igual a 4, isso quer dizer que a quantidade de unidades adquiridas desse produto é igual a quanto? A 4. Assim, para eu saber o quanto que eu vou gastar, eu vou trocar a letra x pelo número 4. E aí
fazer a multiplicação nesse caso. 5 vezes 4, vocês sabem que vale quanto? 20. Então, se eu levasse 4 unidades desse produto, eu gastaria quanto? 20 reais. Ainda falando desse exemplo, se o x é igual a 6, a mesma coisa. Significa o quê? Que o x é igual se o x é 6, significa que eu vou eu vou adquirir desse produto uma quantidade de quantas unidades? 6 unidades. Então, para eu saber o quanto que eu vou gastar, o que eu faço? Eu troco a letra x pelo número 6. Então, ficaria com 5 vezes 6. 5 vezes 6 vale quanto? 30. Aí eu creio que vocês já entenderam qual que é a ideia. Aqui, o que vocês vão fazer? Se eu digo agora que o x é igual a 9, o que vocês fazem? Vocês vão trocar o x por quanto? Por 9 e resolver a multiplicação. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica é você trocar a letra pelo valor sugerido. Eu vou te sugerir 4, então no lugar da letra você coloca 4. Se eu te sugerir 6, no lugar da letra tu coloca 6. Se eu sugerir 9, tu coloca no lugar da letra 9 e assim sucessivamente. Ok? Então, toda expressão algébrica, dependendo da quantidade de elementos que elas vão apresentar, elas vão receber nomes diferentes. Então, agora, pessoal, eu vou falar dos tipos de expressões algébricas que nós poderemos ter. O primeiro tipo de expressão algébrica é o que nós vamos chamar de monômios. Professor, o que é o monômio? O monômio ele é uma expressão algébrica formada por apenas um único elemento. Por exemplo, 2x, 4ab, 10x ao quadrado. Percebam que aqui eu tenho apenas um elemento, ó, o elemento 2x. Vocês podem perceber que nesse segundo exemplo aqui, ó, 4AB, vocês têm duas letras, mas a quantidade de letras aqui, nesse caso, ela não importa. O que eu tenho que entender é esse produto aqui todo, esses elementos aqui. O que eu vou chamar de elemento é essa multiplicação todinha aqui, ó, 4AB. Então, isso aqui é um elemento para mim. Eu percebo que em todos esses exemplos que eu citei, isso aqui são, na verdade, todos esses exemplos são representações do que a gente vai chamar de monômios, beleza? A próxima classificação que eu vou ter para uma expressão algébrica vai ser o que eu vou chamar de binômios. Então, os binômios eles vão ser expressões algébricas formadas por dois elementos. Exemplo, 4x mais 6y, 3x menos 10, 6a menos 9b. Então, aqui, ó, perceba que eu tenho o elemento 4x e eu tenho o elemento 6y, beleza? Então, quantos elementos aqui eu tenho? Ó, 1, 2. Então, quando eu tiver dois elementos, eu vou chamar de quê? Binômios, beleza? Aqui, ó, 6, x elevado a 3, a terceira potência, 10 elevado ao quadrado. Eu tenho o elemento 6x a terceira e eu tenho o elemento 10x ao quadrado. Então, quantos elementos eu tenho aqui no geral? Eu tenho 2. Então, isso aqui seria chamado de quê? Binômios. E a próxima classificação que eu poderia ter seria o que eu vou chamar de quê? De trinômios. O que serão os trinômios, pessoal? Os trinômios eles vão ser expressões algébricas formadas por três elementos. Aqui, ó, exemplo, eu tenho A mais B menos C. O A é um elemento, o B é um elemento e o C é um elemento. Quantos elementos eu tenho aqui no total? 3. Então, por eu ter 3 elementos, eu vou chamar essa expressão de quê? De trinômios. Beleza, pessoal? Então, só revisando. Se uma expressão algébrica tiver apenas um elemento, ela é chamada de quê? Monômio. Se ela tiver 2, binômio. Se ela tiver 3, trinômio. Beleza? Podemos prosseguir? Então, turminha, essa era a nossa aula. Lembrando que essa aula de hoje foi apenas uma aula de introdução a essa matéria. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Gostaria de pedir para que vocês façam os exercícios que vão ser propostos na plataforma, no site do colégio. E estarei aqui no próximo encontro para que a gente possa fazer a correção desses exercícios e prosseguir com essa matéria. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.